A deputada federal pelo estado de Minas Gerais, ô Minas Gerais, Te falar. quem te conhece não esquece jamais, ô Minas Gerais, Pacheco, Janones, Mas tem e eu ela, também, tem eu também. Duda Salabert, a deputada federal Duda Salabert, do PDT Mineiro, protocolou na PGR um pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva. Veja que gênia que ela é. Gênia. Gênia. Com aquele J, sabe? Gênia. Aquele J desce e faz curva. Gênia. Contra Jair Bolsonaro. Ela alega que, no evento de ontem, em Copacabana, no Rio de Janeiro, Bolsonaro coloca em dúvida a idoneidade do processo eleitoral e emprega um tom conspiratório e que falas desse tipo representam um risco à ordem democrática e podem incentivar ações violentas. Além da prisão, o requerimento de Duda Salabert inclui medidas cautelares como a proibição de usar redes sociais e participar em eventos públicos. Veja, eu achei interessante este argumento da Duda Salabert. Eu sempre erro. É o seguinte, ela diz: ele tem que ser preso preventivamente. Ou seja, ele não está sendo acusado de que ele tem que ser preso preventivamente. Por quê? Porque ele coloca a sociedade em dúvida. Esse é o argumento da Duda Salabert. Ele tem que ser preso preventivamente porque ele está colocando a sociedade em dúvida. Posso comentar? Você acha que ele tem que ser preso por colocar a sociedade em dúvida? Ele não falou nenhuma mentira. Ele disse que o processo eleitoral de 2022 teve várias situações tendenciosas. Por exemplo, que ele não podia mencionar que o presidente Lula da Silva era amigo de determinados ditadores, não podia colocar a imagem do Lula com o Maduro na televisão, não podia mencionar o posicionamento do Lula em relação a várias pautas, como, por exemplo, o aborto. E ele foi proibido de fazer isso pelo TSE. Ela está querendo, então, a retirada da pauta. É. Tá. Então A pauta, estou falando o que o Bolsonaro está defendendo, eleições, etc. Eu entendi. Então, assim, ele não falou mentira nenhuma, mais uma vez, eu acho que está querendo causar, aproveitar Agora, o momento e aparecer um pouquinho. Deixa eu falar com a Duda Salabert aqui, eu quero falar com ela diretamente, porque todo mundo nos assiste. Você presta atenção em casa também, que eu vou falar. O Alemão, você escreveu, sabe porque o Alemão ele tem um problema de mudar a palavra também, que já me deu processo, viu, Alemão? Ó, o que você pôs no TP é o seguinte, tá? Que a Duda, ela está pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro porque ele coloca em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. É isso, tá certo, né, Bolsonaro? Tá certo, ok, tá certo. Então, não, porque isso é muito importante. Para o que eu vou falar aqui, é muito importante que seja isso mesmo, que ela põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. Ele pôs em dúvida. Então eu vou falar para a Duda Salabert. Se ela diz que o Bolsonaro põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, é porque ela, Duda Salabert, tem dúvida. Porque se ela não tivesse dúvida, ela não diria que um discurso coloque em dúvida. É básico assim. É básico assim. Duvida ou não duvida, minha filha? É ou não é? E você falou que ele põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. Então eu vou adiante, viu, Duda Salabert? Se o Bolsonaro
Olha, se o Bolsonaro ainda de forma muito cavalheiresca colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, escuta aqui, ô Duda! Salabert. É Salabert? Salabert. Escuta aqui, Duda Salabert. Se o Bolsonaro colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, eu vou tirar de dúvida para você. Não fique mais com dúvida, Duda Salabert. Não fique mais. Se você acha que o Bolsonaro colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, eu vou desfazer a sua dúvida e vou dizer: o processo eleitoral não foi idôneo. Em outras palavras, o processo eleitoral de 2022 foi inidôneo. O processo eleitoral de 22 foi juridicamente fraudado. Passou a sua dúvida? E não tem nada a ver com a urna. Não tem nada a ver com a urna. Eu estou cortando este apêndice da minha conversa. Eu estou falando do processo eleitoral. Porque ela falou que o Bolsonaro pôs dúvida sobre a idoneidade do processo eleitoral. Não estou falando do equipamento. Deixa o equipamento de fora. Estou falando do processo. O processo foi inidôneo, o processo foi ilegal, o processo foi nulo, portanto. O processo não respeitou o Código Eleitoral, não respeitou o Código de Processo Civil, não respeitou a Constituição da República. E vou citar, dentre tantas ilegalidades e fraudes ao processo eleitoral, apenas uma, que é a mais fácil. Porque você, Duda, pode ter dúvida sobre muitas coisas, mas acho que não tem dúvida sobre o calendário. Dentro de um ano, de um mesmo ano, o mês de março vem sempre antes do mês de outubro. Acho que você não tem dúvida disso, tem? Não, porque se tiver, você tem que receber o mesmo tratamento que o cara que deu a facada no Bolsonaro, que não deixam investigar porque falam que ele é um lunático. Porque para mim quem fala que março dentro de um mesmo ano vem depois de outubro é lunático. Então até que você não me prove que março venha depois de outubro dentro do mesmo ano, eu estou certo, você está errada. Se a lei eleitoral ela diz que o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março do ano da eleição, e no ano de 2022 o TSE fez uma resolução no dia 20 de outubro, 7 meses e meio depois. E essa resolução mudou o jogo do segundo turno das eleições. Até que você não me prove que em 2022, março tenha vindo depois de outubro, dentro de 2022, eu estou certo, você está errado. Então, minha filha, não duvide mais. Tire o piano da dúvida das costas. Desculpem, passo a vocês para comentem o que quiser. Eu queria trazer um outro exemplo. Então, já que tem idoneidade e por isso tem que ser preso, eu quero trazer o caso de 11 senhores que trouxeram dúvida à idoneidade do processo na semana passada. Imagino eu, que ninguém vai discordar, que se dos 513 eleitos houver dúvida sobre quem determina quem foram os 513, essa pessoa está colocando a idoneidade em dúvida. Pois vale lembrar que na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou por 6-5, portanto em dúvida, que 7 dos eleitos não foram eleitos. Então já colocou em dúvida a idoneidade. Então eles têm que ser presos por causa disso? Lógico que não. E colocou em dúvida, isso é que é pior. Primeiro, coisa de 2 meses atrás, ele disse que houve um erro na contagem, porque a lei eleitoral é tão confusa, é tão esquizofrênica, que nem o Supremo Tribunal Federal e muito menos os tribunais eleitorais sabem de fato dizer quem foi eleito. 7 não tinham sido eleitos.
segundo a nova conta do Supremo Tribunal Federal, que não é porque mudou a regra, é porque ele entendeu melhor a regra. Mas ele disse, isso só vai valer a partir de 2026. Tinha lá um certo sentido. Mas será que E a na Duda quinta-feira- Salabert entende de regra? Mas na quinta-feira eles mudaram e voltaram a dizer que não, agora retroage, os que foram eleitos não são mais eleitos. Inclusive aquela que foi eleita e perdeu o cargo de militar que tinha, que era uma militar, não sei de que patente, ela fica sem o cargo e sem o mandato também. Então, vejam, o Supremo Tribunal Federal, segundo o pensamento da Duda Salabert, colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral.